do ensino médio, mas eu sei que a concorrência vai discutir, eu também quero discutir com vocês. Na grande imensa maioria dos casos, os condutores são sólidos. E no caso de um condutor ser sólido, quem vai transmitir corrente elétrica é o elétron. Porém, como eu citei a vocês, pode acontecer de um condutor ser um líquido ou ainda de um condutor ser um gás. E eu gostaria que tu soubesse quem é que é responsável pela corrente elétrica nesses casos. Ou seja, eu vou te contar quem são os agentes transportadores de carga elétrica. Agentes transportadores de carga elétrica. Nos sólidos, foi o que eu te contei, são os elétrons. Agora, nos líquidos, meus queridos, nos líquidos, imaginem vocês um aquário com água puríssima, apenas H2O, pura, conhecida também como água de bateria, conhecida também como água destilada, água que mata. Não se esqueçam, vocês não podem tomar água pura, porque a água pura mata o ser humano. Vocês sabiam disso? Certo? Isso é muito importante saber, o vestibular pode te cobrar isso. Água pura é água de bateria, não se toma água de bateria, pode matar. Depois a gente discute porque o ideal é até perguntar para a biologia o porquê, né? Tem a ver com a osmose aí. Vai causar, por incrível que pareça, uma espécie de desidratação do corpo, quando uma água pura que viaja, né? A água que toma tem que ter sais minerais, certo? Senão dá problema no teu corpo. Vou pegar um fio desencapado, vou trazer e vou engatar na tomada. Olha ali, na tomadinha, tá vendo? Vou pegar uma lâmpada daquela incandescente, aquela clássica proibidona, a lâmpada proibida atualmente. Vou pegar um fio desencapado, vou conectar num dos polos da lâmpada e vou trazer o fiozinho e pá! Coloquei ali. A lâmpada acende ou não acende? Não acende. Água pura, ela é isolante. Água pura, ela não é condutora de eletricidade. Mas imaginem vocês, então a lâmpada não acende, ela fica apagada. Imaginem vocês que eu coloquei um pouquinho de sal de cozinha, mas só uma pitadinha, mais NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha. Na química vocês vão aprender logo, se já não aprenderam, que quando eu tenho uma substância iônica, tudo bem? Um metal com ametal. Quando eu coloco em água, ocorre a dissociação iônica. O NaCl vai se transformar em Na+, e Cl menos. O Na+, vai ficar cercado por átomos de oxigênio que são mais negativos, concorda comigo? O átomo de cloro, o ânion cloro, o cloreto, ele vai ficar com os hidrogênios da molécula de água próxima de si. Beleza? O que importa é que vai ocorrer a dissociação iônica. Ou seria ionização? Não, né? Ionização ocorre com substâncias covalentes. Se botar ácido clorídrico na água, aí sim vai formar H+ e Cl- por ionização. Certo? Substâncias covalentes sofrem ionização na água. Substâncias iônicas sofrem dissociação iônica, né? Mas isso nem é nem a matéria, nem sei o que eu estou falando, isso tá bem. O que importa é que quando tu colocar sal de cozinha na água, eu vou ter cátions e ânions flutuando na água, né? Se esse aqui for o polo positivo e aquele ali o polo negativo, por exemplo, de uma bateria, eu não vou botar na tomada que vai que alguém morre eletrocutado, né? Acaba com a minha moral. Então aqui, ó, vou botar a bateria do carro, pronto. Agora estão todos salvos. Ninguém vai morrer eletrocutado, pode lamber aquela água ali, não vai dar nada. Se eu tenho partículas positivas e negativas,
agente transportador de carga. Quando eu tenho um gás a baixa pressão como esse dentro das nossas lâmpadas fluorescentes, o que acontece é que quando eu boto uma certa tensão elétrica nesse gás, o átomo desse gás fica excitado e perde um elétron. Se o átomo perdeu um elétron, ele virou um cátion. Concorda comigo? Então, quando eu tenho um gás, cada átomozinho de gás vai ficar excitado e vai perder um elétron, e ao perder um elétron, ele vai ficar positivamente carregado, vai virar um cátion. Quer dizer que eu vou ter elétrons livres do gás para ir para um lado e vou ter átomos positivamente carregados para ir para o outro lado. Se eu coloco uma placa aqui positivamente carregada e uma placa aqui negativamente carregada dentro do gás, já que os opostos se atraem, os cátions vão para um lado e os elétrons vão para o outro. Então, em gases condutores, os agentes transportadores de carga são os cátions e elétrons. Então, tu vê, se te perguntarem no vestibular, né, quem é que transmite corrente elétrica? Depende. Nos sólidos, os elétrons, porque só eles estão na casquinha do átomo e podem quicar de átomo para átomo. Nos líquidos, não são os elétrons, porque os elétrons foram agarrados por um outro átomo e virou um ânion. Então, eu vou ter fluxo de cátions para um lado e fluxo de ânions para o outro. E num gás, para ele ter virado um gás condutor, ele teve que ser excitado, e aí esse átomo desse gás perdeu um elétron, ficou um cátion com um elétron. Elétrons vão migrar para um lado, cátion vai migrar para o outro lado. Então esses são os agentes transportadores de carga. Uma partezinha teórica que é raro de ser comentado, né? E se cai no vestibular, quem não viu fica sem ferramenta para tentar matar a questão, né? Começamos bem a eletrodinâmica. Vimos o que era a intensidade de corrente elétrica, fizemos alguns exemplos, vimos as condições de existência da corrente elétrica, vimos que tem o sentido convencional e o sentido real, e vimos quem são os caras responsáveis por essa corrente elétrica em sólidos, líquidos e gases. E agora sim nós vamos para o ponto alto da aula. Respira fundo que agora é o filé.